Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Papo de Pai Podcast. Estamos aqui iniciando mais um episódio, o nosso querido podcast que fala sobre parentalidade. Então, aqui trago pais, mães, cuidadores, educadores, já teve uma madrasta, profissionais da parentalidade como um todo. E eu vejo o quão importante é falarmos sobre paternidade e parentalidade. E o episódio de hoje a gente vai entrar em assuntos que, para a grande maioria, ou pelo menos para uma parcela da população, pode parecer tabu, pode ser muito conservadorismo, enfim. Então vai ser bacana esse assunto de hoje. Mas antes, eu queria falar para você que está nos assistindo no YouTube, já curte esse episódio, já compartilha com alguém, já assina nosso canal, ativa o sininho das notificações, que é importante você estar ciente que em qualquer momento você vai receber um vídeo nosso que fala sobre parentalidade. Então tem histórias bacanas, já temos mais de 30 episódios gravados, inúmeros vídeos de cortes, o Reels é no Instagram, os Shorts no YouTube. Então fique à vontade para poder se deliciar com o nosso conteúdo. Agora, se você está no Spotify, Deezer, Google Podcast, na sua plataforma digital de áudio favorita, não importa qual que seja, você vai nos encontrar lá. Então, se tem a possibilidade de nos seguir, siga. No Spotify, você tem a opção de dar 5 estrelinhas pra gente. É mostrar para o algoritmo dessas internets da vida que é importante, pertinente e relevante estar falando sobre parentalidade. Então, mostrar para esse algoritmo que é relevante levar esse conteúdo para muito mais pessoas. Então, se tiver a opção de comentar, pode comentar, seguir, curtir, enfim, é muito bem-vindo ter esse apoio. Agora, se você tem o interesse de nos apoiar ainda mais, nós temos uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, acessando o link apoia.se/Papo de Pai Podcast. Lá você encontra uma descrição de inúmeras maneiras que você pode nos apoiar. Então, alguma delas vai caber no seu bolso, vai caber no seu intuito de nos apoiar e nos ajudar. Porque é extremamente importante mantermos a qualidade de gravação. Então, esse ambiente, estúdio, equipamentos, enfim. E poder propiciar a vocês, as pessoas que nos acompanham aqui, a ter um conteúdo de qualidade, com convidados incríveis. Tá certo? Então, estamos aqui. Se você tem o sonho, a pretensão, o projeto de poder ter seu próprio podcast, acesse Voz e Conteúdo ou @Estúdio Podcast no Bar. Lá você tem toda uma gama de conhecer o que você pode fazer para ter seu podcast. Levar a sua voz, levar seu projeto, ter convidados e um ambiente extremamente cuidadoso, carinhoso e lindo, né? Os estúdios aqui do Voz e Conteúdo é cada um mais incrível que o outro. Nesse momento estamos gravando aqui na Sala Monet. Então, se você quer ter seu podcast, acesse lá o @Estúdio Podcast no Bar, tá certo? Agora vamos começar o nosso episódio de hoje, porque já falei demais. Bom, hoje o meu convidado, ele tem 37 anos, é pai da pequena Valquíria de 6 anos, é marido, tio, filho, amigo, companheiro, não monogâmico, ateu, comunista, advogado tributarista e civilista. Ele frequenta grupos de homens desde 2018 e é um adulto perdido tentando descobrir o que é para se fazer. Esse é um pequeno resumo do querido Douglas Bosco. Meu irmão, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Só trazendo aqui novamente, né, a estranheza de estar no podcast, né, pela primeira vez. E trazendo também um pouco da importância de uma pessoa comum, assim, que não tem nenhum trabalho exatamente ligado à difusão da paternidade, da parentalidade, né? Eu sou só um pai, sabe? Eu não sou um ativista, embora, como eu disse aí nessa pequena descrição, eu sou realmente aquele adulto perdido, né, aos 37 anos perdido, falando, porra, o que é pra fazer que
que tá muito difícil, porque eu não entendi até agora, assim, o que qual é a lógica desse game, né? Exatamente, qual que é a lógica? Eu nunca fui muito do videogame, mas sempre que eu tento entender alguma coisa do videogame, eu fico muito confuso. Então, não, imagina. É muito bom tê-lo aqui. O bacana, por mais que a gente ache que não tenha relevância, algo que chame a atenção, só o nosso fato de partilhar nossas vivências automaticamente se torna relevante. Independente de quantas pessoas vão se inspirar ou vão traçar paralelos de semelhanças com a sua história, é bom deixar esse legado para o mundo também. Sim. Talvez todo esse perdido, o que eu vou fazer? Aqui seja a oportunidade de você ter um mini documentário de quem você é. Assim, sim, quando você se apresentar para alguém, acessa esse link aqui, é um basicão do que eu sou. Sim. Eu faço terapia, né? E todas as vezes, no início da terapia, a gente nunca sabe o que dizer, né? Uhum. Eu não sei se outras pessoas são assim, mas eu chego na terapia e meio que faço uma introdução sobre a minha falta de habilidades a respeito de não saber o que falar naquele momento, né? Mas a partir daí flui, sabe? Eu faço tipo o Bem Amigos da Rede Globo, sabe? Faço essa introdução e a partir daí começo a trazer várias coisas que são relevantes. Aí desenvolve, pra né? mim, desenvolve bastante. E é isto. Então... E até aproveitando esse gancho, né, da terapia, deixo bem claro aqui o quanto a gente precisa naturalizar o ato de se fazer terapia, de se procurar um profissional da psicologia, da psiquiatria, porque todo mundo, independente do momento de vida, precisa ter esse acompanhamento. Apenas só para poder falar, apenas para poder desenvolver algo que está internalizado, ou simplesmente só para bater um papo. Na pior das hipóteses, pode ser isso, né? E também a questão de não saber o que falar é normal. Se você, assim, não vou procurar um psicólogo porque eu nem sei o que eu iria falar. Então, esse é um dos motivos que também é importante procurar um psicólogo, mesmo não tendo o que falar, né? Uhum. No meu caso, eu procurei terapia, eu já vinha flertando com essa ideia de fazer terapia há bastante tempo, né? Porque existia em mim um incômodo, esse incômodo do que como eu mencionei, a princípio de não saber o que fazer, e desde... sei lá, 2018, mais ou menos, acho que na época das eleições, até um pouco antes, né, já em campanha, não foi por conta das eleições, mas eu estava desempregado em casa e comecei a me questionar sobre o que é ser homem, sabe, a percepção da masculinidade, tentar entender isso como uma construção social. E por conta desse sentimento, que foi uma coisa assim que me foi bastante cara, sabe? Que foi bastante impactante. Eu comecei a procurar grupos de homens, encontrei o Ressignificando Masculinidades, encontrei outros grupos e a partir da vivência nesses grupos eu comecei a perceber que eu precisava me entender melhor enquanto pessoa, enquanto pai, enquanto homem. Meu lugar neste mundo, né? E fui procurar terapia, né? Daí desde então, eu estou fazendo essa terapia e é sempre quando eu comecei, para mim, eu achei que fosse resolver tudo. Falei, agora eu vou fazer terapia, vou resolver a minha vida. E não é resolve. Bem assim. Não resolve a vida, mas te ajuda a se entender melhor enquanto pessoa, a trabalhar os seus argumentos, sabe, de existência, né? A trabalhar melhor esses argumentos e a melhorá-los. Então, é muito importante para você ter essa fluência para saber quem é você, né? Que é uma pergunta difícil, né? Quem é você? Porque a gente é muita coisa, né? Então, esse exercício de fazer você pensar sobre você mesmo, sobre uma perspectiva não tão autocentrada, sabe? Mas menos egocêntrica, menos egoísta, pode ser interessante, porque o terapeuta ele traz uns questionamentos que você não se faria. Justamente para te tirar dessa... eu não queria falar zona de conforto, devem existir outras palavras aí, porque zona de conforto é uma expressão ruim para esse contexto. Uhum. Mas para te
de tirar dessa rota que você não sabe, você vai seguir, o terapeuta ele vai só te dando aí umas diretrizes para ver para onde você vai. Então, acho que é importante ter essa vivência, mas que terapia é caro, né? Infelizmente, nesse mundo que a gente vive hoje, em 2022, depois de pandemia, não, porque a pandemia persiste, né? Mas depois de governo Bolsonaro, especialmente, né? Depois de toda essa política conturbada que a gente vive desde 2013, desses movimentos de 2013, é bastante importante, né? Você ter um direcionamento de para onde você vai, para onde a sociedade vai, quem é você, enfim. É bem isso, né? E eu tenho um amigo psicólogo que fala que justamente quando você não... Qual a função de um analista, né? A função de fazer análise é você compreender e identificar nós. Não que a terapia vai desatar esses nós, mas pelo menos você consegue identificar onde estão esses nós. Sim. Né? Isso é importante. Isso ainda não vai ter uma fluência total, né? Desatar os nós, resolver os problemas. Mas a partir do momento que você tem a consciência de, como se fosse olhar de fora, né? Sim. E identificar quais são esses obstáculos, aí já é um divisor de águas, né? Uhum. Então, bacana você trazer isso. É muito interessante, né? Porque a gente não se conhece, a gente não tem o repertório que a gente tem para falar do mundo. Para falar do mundo, a gente tem muito repertório. Para falar da gente, a gente tem pouco. E homens, especialmente, tem quase nenhum, né? Uhum. Num desses grupos de homens, né? Eu fui ensinado que existe um termo na psiquiatria chamado alexitimia, que deriva de léxico, né, que são os significados, que é uma condição majoritariamente no homem para identificar os seus sentimentos. A gente sente muito e a gente não sabe o que está sentindo, a gente não consegue dar nome para os nossos sentimentos, para as nossas emoções. E quando são sentimentos que são muito exacerbados, normalmente eles revalam para a violência, né? Por isso que o homem é idiota. Por isso que os homens vivem menos, né? Por isso que você não vê mulher na rua dando grau na moto. Porque as mulheres são mais socializadas e têm mais repertório, têm mais vocabulário para tratar dos seus sentimentos. Porque as mulheres, elas... apesar de certas limitações, elas conversam entre elas sobre sentimentos, sobre as emoções. É uma coisa que os homens não fazem, nunca fizeram. E essa alexitimia é uma coisa... É justamente essa falta de palavras. Sabe, tem nem palavras para distinguir. E o bacana que você traz isso, né? É que as meninas já são... voluntário ou involuntariamente já colocadas nessa posição, que precisa demonstrar seus sentimentos, é mais frágil, você precisa conversar para entender, e os meninos não, né? Sim. Então tem esse repertório desde sempre, né? A questão não apenas de demonstrar seus sentimentos e falar sobre eles, a questão do próprio cuidar, né? As meninas já são instruídas, já são colocadas nessa posição desde sempre, os meninos não, né? Exatamente, porque cuidar dá trabalho, né? Dá um trabalho, e é um trabalho não remunerado. Os homens, eles estão acostumados, por conta de toda a estrutura, a ter um trabalho remunerado, sabe? A gente fala que os homens não sabem, não falam, os homens falam o tempo todo, falam de tudo, só não falam sobre si mesmos, né? E justamente o assunto que a gente domina, que são todos os outros, menos a gente mesmo, a gente meio que faz um monopólio disso e deixa para as mulheres os assuntos emocionais, os assuntos sentimentais, os assuntos do cuidar, né? Então, eu acho que esse movimento que a gente faz aqui é um movimento puxado pelas mulheres, né? Pelas feministas, para reconhecer a paternidade, a masculinidade, são coisas, são construções sociais para a gente aprende a reconhecer essas coisas, né, como construções sociais, e reconhecendo-as como tal, a gente percebe que é muito injusto, né, porque é um sistema de opressões, né? Sim, sim. É um sistema de opressões que oprime todo mundo, né? Então, oprime a gente porque a gente não sabe lidar com
com esses sentimentos e com essas questões, oprime as mulheres, porque delas são retirados todos os lugares de poder, oprime os pais, os homens, do contato com os filhos, né? Com a prole, sabe? Então, é até bem raro, né? Ver homens que têm uma proximidade com os filhos, que têm uma relação, como é que está surgindo hoje, né? Que está surgindo mais recentemente. Eu gosto muito do meu pai, mas a gente não tem nem sombra da relação que hoje eu tenho com a minha filha. A gente é muito grudado, né? Eu e a minha filha. E a gente é muito respeitoso um com o outro. Então, eu tento vê-la assim ao máximo como ela é, como pessoa, né? E os pais de antigamente, muitos de hoje, né, não viam a criança como uma pessoa, viam como uma criança, sabe? Sai mosca. Destituindo desse papel de pessoa. E a gente, lá em casa, não. A gente reconhece ela como uma pessoa, a gente faz ela participar das decisões de casa. Quando a gente quer propor alguma coisa, a gente sempre ouve a opinião dela. Recentemente não, né? Ontem eu furei a orelha aqui, ó. Tem um brinquinho aqui nas duas orelhas. Eu já tinha furado a orelha quando era criança, mas minha filha está com 6 anos e a gente optou por não furar a orelha dela até um momento que ela própria decidisse furar a orelha. E essa semana ela veio com essa demanda. Ela falou que uma amiguinha da escola... que ela pediu para uma amiguinha da escola fazer um brinco para ela. Daí o pai dessa amiguinha me mandou uma mensagem falando assim, a Gigi, né, que é a Giovana, falou que a Kiki pediu um brinco, né, e era um áudio da criança mesmo, sabe? Era um áudio muito bonitinho. Daí eu falei, eu não tava sabendo não, porque a Kiki, minha filha, a Valquíria, nem tem a orelha furada. Daí eu falei, filha, como que você pede um brinco se você nem tem a orelha furada? É um brinco de pressão? Ela, não, papai. Eu sei que dá pra furar a orelha e a gente sente uma dorzinha. Mas tudo bem, é só uma dorzinha, eu aguento, eu quero furar a orelha. Oh, meu Deus, então... Chegou o momento, né? Chegou o momento, ela escolheu, sabe? Ela escolheu, daí a gente foi no lugar pra furar a orelha. E daí eu falei assim, eu vou furar a minha também, né? Pra ficar igual, o brinco dela é igualzinho o meu. Pra ficar igual ao seu, eu já tinha furado quando era criança, mas fechou. Olha que massa. E é isso, a gente se reconhece, né? Como pessoas, tentando acolher. Ela é extremamente sentimental, sabe? E expõe bastante todas as reações, os sentimentos, as emoções dela. Ela tá sempre... e a gente tá sempre tentando acolher esse sentimento que ela tem, sabe? Essa frustração. Ela tem algumas frustrações, quando ela se incomoda com alguma coisa, ela não deixa passar, sabe? Ela sempre externa. Pô, eu acho importantíssimo não ficar guardando, sufocando esses sentimentos, porque, pô, isso vai dar problema no futuro e existe toda uma geração aí de pessoas da nossa idade, até mais novos, que suprimiram esse sentimento, sabe? Que não souberam lidar com essas coisas e que hoje estão com N problemas, né? Então, ela vai ter N problemas porque ela vai ser uma adulta lá em 2040 e acho que as coisas vão estar bem pior que hoje, né? Então, a gente tem que trabalhar bastante para que não estejam tão piores que hoje. Então, ela vai ser uma adulta com bastante dificuldade. Assim como todas as crianças, seus filhos, nossos filhos. E ter repertório para poder identificar e compreender e trabalhar na resolução desses problemas, né? Sim. Eu falo que a gente... Eu sou... A gente está com 37, eu tenho 39 hoje. Nós somos sobreviventes da década de 80, né? Então, você falou do seu pai, do vínculo que você tem com seu pai. E eles tiveram, engloba o meu pai também, eles tiveram uma educação da época do militarismo, né? Então era mais fechado ainda, né? Então não foi culpa deles esse vínculo que foi construído entre nossos pais e a gente, né? Eles tiveram outro que com certeza foi mais aberto com a gente do que eles com os nossos avós, né? E automaticamente a gente é mais aberto com os nossos filhos e porventura nossos filhos também terão essa abertura maior ainda com os filhos deles. Sim. E todos nós temos sequelas, traumas, questões a serem trabalhadas, né?
Isso não quer dizer que eu sendo um pai presente ali com a criação dos meus filhos, em 2040, eles vão me acusar, assim, ó, eu sofro disso por causa disso. Só que a grande diferença é que eu identifico os meus traumas hoje, eu não vou chegar, pai, mãe, ó, vocês são culpados disso. Só que nossos filhos vão falar assim, ó, vocês erraram aqui. Será? Com certeza, porque vão ter a liberdade. Não vão ter o desprendimento, o receio. Porque estamos criando de forma para que eles sejam o que eles queiram, falam o que estão sentindo. Doa quem doer, lógico, respeitando leis, respeitando regras, mas vão dar vazão ao sentimento. Então, em algum momento, vão falar com a gente de uma forma que, poxa, se eu falasse isso com meu pai, já tinha levado um tapa há muito tempo. Sim, eu acho que não de forma inquisitiva. Não de forma inquisitiva, mas vão ter a liberdade de falar. Eu me coloquei mal. Mas vão falar assim, ó, pai, eu estou identificando aqui essa minha ansiedade devido que você me abraçava muito. Né? Um exemplo bem esporádico, tá? Mas eles vão ter esses traumas também, né? Devido à criação que eles estão tendo da gente. Mas a grande diferença é que eles vão ter a liberdade de identificar e falar com a gente, ó, isso aqui não cabe, né? Sim. E o jeito que eles vão criar os filhos deles, a gente vai dar pitaco. Eles vão assim, poxa, você me colocou no mundo aqui para eu desenvolver todas as minhas qualidades, trabalhar os meus defeitos e ser uma pessoa melhor. Estou aqui tendo a oportunidade de passar para a próxima geração todo esse conhecimento. E você vem meter o bedelho? Né? Então eles vão ter essa liberdade. A gente vai ter, caraca, não sei se ficou triste ou feliz, mas deu certo. Os meus pais, eu tenho plena convicção de que eles fizeram tudo que era possível de melhor com as ferramentas ferramentas que eles tinham naquele momento. Exatamente. Sabe? Com inúmeras falhas. Eu faço a terapia, né? E eu me autodiagnostiquei, não façam isso. Com TDAH, né? Eu estudei bastante o que é e fiz um check, sabe? Tudo bate, né? E eu sempre tive muita dificuldade desde criança. E eu vim recentemente saber, né, que a minha professora do prézinho, né, antes da primeira série, notou isso, que eu era muito disperso, que eu me concentrava às vezes, muitas vezes, em algumas coisas irrelevantes que não tinham a ver com a aula, que eu me dedicava às outras coisas. Enfim, ela fez uma descrição ali do TDAH lá nos anos 90. E ela reportou para minha mãe. E a minha mãe, lá com as ferramentas que ela tinha de uma mulher saída do interior do Rio Grande do Norte, que fez até a 4ª série do ensino... Fundamental. Fundamental. Semi-analfabeta. Minha mãe falou assim, você vai estar dizendo que meu filho é louco? Meu filho não é louco, não. E, sabe, nunca mais tocamos no assunto. E eu fui descobrir isso por conta de uma percepção da minha irmã mais velha, que ela lembrava disso tudo. E eu lembrava, assim, vagamente, né, dessa reunião com a minha professora, sabe? Que eu tenho uma memória, assim, para coisas da infância, da adolescência, primorosa, sabe? Então eu lembro de muita coisa com muitos detalhes. E, enfim, mas a minha mãe, na cabeça dela, estava fazendo o que ela achava de melhor. E meu pai também, porque meu pai, ele também veio lá do interior do Rio Grande do Norte. Minha mãe com a 4ª série, meu pai terminou o fundamental, né? Aparentemente, né? Porque a história do meu pai é muito nebulosa. A gente não sabe. Meu pai veio pra cá com 20 e poucos anos e do nascimento dele até os 20 e poucos anos ele não abre a boca. Sabe? Ninguém sabe da história dele. E a gente sempre tenta, eu e minhas irmãs sempre tentamos entender como é que era, mas parece-me que é uma história de muita dor e sofrimento, sabe? De muitos abusos. E com a gente ele sempre foi extremamente amoroso, né? Especialmente comigo, por conta do patriarcado, o único filho homem, sabe? Eu sempre fui, francamente, o filho favorito. Meus pais, assim, por gestos, não faziam questão nenhuma de esconder que eu era o filho favorito.
verbalmente eles falavam, não tem favorito não, eu amo os 3 igual, mas não era, sabe? Eu sempre recebi mais carinho, eu sempre fui mais poupado, eu sempre recebi mais coisas do que as minhas irmãs mais velhas. E nem são tão mais velhas, né? Eu tô com 37, tenho uma irmã de 39 e outra de 43. Mas ainda assim, né, meus pais achavam que estavam fazendo o melhor. Eu acredito realmente que eles estivessem na melhor das intenções nessa criação, sabe? Meu pai sempre foi presente, sabe? Meu pai teve uma época de Julius Rock, sabe? Todo Mundo Odeia o Chris, de ter 3 empregos. E eu via raramente aí nos fins de semana, teve esse período. Mas enquanto a gente estava junto, sabe? E só fazendo um adendo, na verdade. Você é filho caçula, né? Sou caçula. Então, eu vendo aqui no meu paternar, o bom de ter tido 4 filhos em 3 anos é que o intervalo entre eles é pequeno. Então, eu consigo visualizar as semelhanças. Eu vejo em casa, eu sou o mais velho, diferença de idade de 5 anos para minha irmã do meio e de 11 anos para o meu irmão caçula. Nossa. E esse lado do caçula, a gente consegue visualizar. O primeiro filho tem toda aquela questão, tem que sobreviver. O segundo, tá dando certo. O terceiro, beleza, o que faltou lá, vamos suprir aqui. Né? Automaticamente não tenho base técnica em nada. Né? É um puro achismo, suco do achismo do Niltinho aqui. E basicamente deu certo algumas coisas, o que não deu a gente tenta consertar ali, faz um ajuste aqui, outro acolá. Aí tem a questão, sim, do filho mais velho, do filho menino, né? Até então, tem a questão de ser a rapa do tacho. E não que isso justifique outras coisas, é só uma impressão que eu tenho. E você falou do brinco, eu lembro que com 11, 12, acho que não estava não estava não, ainda estava no Fundamental, mas no Fundamental 2. Não estava no colegial ainda. Eu lembro que falei pra minha mãe que queria furar a orelha. Ela assim, não, que é isso, furar a orelha, né? Daqui a pouco você vai querer fazer tatuagem, e tatuagem é coisa de bandido, orelha furada é coisa de mulher, e não sei o que. E ficou, sabe? E você não furou? Não. E eu ainda tenho, se algum dia der a louca, por que não? Né? A questão da tatuagem, quem sabe um dia, talvez. Então são coisas que foram as ferramentas que eles tiveram, né? Que em algum momento foi a crença que esse comportamento não cabe para alguém da minha família, né? E automaticamente, talvez isso replique na vida adulta dessa criança. E talvez nunca vai fazer uma tatuagem, nunca vai furar a orelha. E vai impor isso para os seus filhos. Não. Na nossa família ninguém nunca teve. Porque você vai ser o primeiro, sabe? Então, o quanto isso acaba sendo enraizado. E como você vai dar esse passo atrás para ressignificar tudo, ou entender todo o contexto, né? Ela estava fazendo o melhor que ela podia fazer, né? E tá tudo bem. Né? E também não vai ser uma afronta se um dia eu aparecer de orelha furada lá. Eu acho que vai, né? Assim, pô, depois de velho vai fazer isso? Mas eu vejo que talvez com uma naturalidade, se os meus filhos aparecessem lá com seus 10, 12, 15 anos com a orelha furada, vai ser bacana. Eu furei, foi quando eu tinha 11 anos eu furei. Meio que foi um ato de rebeldia, né? Meus pais não deixaram. Daí eu fui com meus vizinhos na farmácia, que tinha aquela pistolinha lá, que... Daí eu fui e furei, meu pai viu, sabe, não me deu bronca, mas falou assim... Sabe, onde foi que eu errei? E ficou meio decepcionado, né? Recentemente, por conta dessa questão dessa paternagem, né, que a gente vem explorando aí nos últimos anos, a minha filha, que está com 6 anos, desde que ela tinha uns 3, 4 anos... ela via aí algumas primas, professoras com unha pintada e ela queria pintar as unhas. Daí ela começou a pedir para pintar as unhas e eu que ajudava ela. A pintar as unhas e ela, agora é a sua vez, papai. Eu, tá bom. Daí ela pintava minhas unhas também. E, poxa, eu fiquei de 2018, 2019...
praticamente o tempo todo de unha pintada, né? Depois ela desencanou de unha pintada. E meu pai também via as unhas pintadas. Sabe, hoje em dia. Sabe? Fica fazendo as vontades e não sei o quê. E sei que esse momento vai chegar, talvez tenha até passado de algum momento, de deixar as crianças livres para poder conhecer maquiagem, saber o que é isso, o que é aquilo. Eu servi de modelo, a mãe mostrando assim que usa, que não pode enfiar no olho, tem que passar, entendeu? Vai chegar esse momento, né? Tanto os meninos quanto a Helena, né? A Helena já acionou esse gatilho, né? Tanto que agora no último aniversário dela deu um kitzinho de maquiagem, coisa mais linda. E anteriormente disso a gente já tinha comprado um kitzinho com blush e batom. E que ela vai, coloca o espelho, ela se maquia. Tô bonita, papai, você tá linda, meu amor. E passa na bochecha, passa no lábio, passa nos olhos, a sombra. A minha filha, ela tem uma coisa assim que é muito curiosa, que é uma coisa dela, mas também da cultura, né? Eu e minha esposa, a gente é muito crítico em relação a essa cultura impositiva que a gente vive. Então, por conta disso, a gente sempre menosprezou as coisas de princesa, as coisas rosa, vestido. A gente nunca deu muita bola para isso. Mas a minha filha ama, sabe? Então, ela foi uma coisa de fora. E não é porque a gente não gosta que a gente vai privar isso dela. Então, quando ela fala que quer um vestido, a gente dá o vestido para ela, compra o vestido. Ela fala, minha cor preferida é rosa, eu gosto de tudo que é rosa. Daí a gente, tá bom, né? Fica à vontade, você que tá escolhendo, sabe? Não... existe uma imposição cultural que a gente não controla, mas existe a vontade dela também, que eu acho que precisa ser respeitada. Então, sempre que ela fala que quer coisas rosas, de princesa, de vestido, ela tá lá ela tá sempre atendida aí nesses aspectos. Que massa, né? E ter esse movimento é importante, né? De dar vazão, como você falou no início. Antigamente viam a criança como malemar uma criança, era um objeto, uma posse. Sim, né? Exatamente. E muita gente estranha, né? Quando você trata a criança como um ser humano, né? Que tem vontades e tem sentimentos e que é importante ouvir e acolhê-los, né? Tem uma amiga da minha esposa que tem uma criança, né? Que acho que a gente foi visitá-la quando a minha filha era muito pequenininha. E a filha dela já devia ter uns 5, 6 anos. E a minha devia ter 1 ano. E a gente brincou muito com essa criança. Aí ela falou assim, nossa, que estranho. Vocês são os primeiros adultos que vêm aqui e brincam com ela. Porque adulto vem conversar sobre coisas de adulto, sobre boletos, sobre essas coisas chatas. E não brincam com a criança. E ela tá sempre lá brincando sozinha, porque não tem irmão, sabe? Não tem quem brinque. A gente ficou brincando o tempo que a gente gosta de criança, né? E entrar no universo da criança, eu acho que mostra muito respeito pela criança. Mostra muito que a gente está entendendo ela como uma pessoa sujeita de direitos, de desejos, sabe? De vontades. E, enfim, acho que isso é importante, né? Eu tenho o meu sogro, tomara que não ouça esse podcast, mas ele tem uma postura assim bastante conservadora, né, em relação a isso, né? Quando a gente tá conversando, almoçando, sabe, num convívio social de adultos, ele meio que não admite a presença ali da criança e fala, pô, as crianças de hoje em dia não respeitam mais o espaço do adulto. Pô, mas o espaço, eu acho que a gente não tem espaço do adulto, sabe, tem espaço das pessoas e ela é uma pessoa. Ela só tem que... Eu sempre falo, filha, quando você for falar alguma coisa, não interrompe a pessoa, sabe? Pede pra falar, sabe? Essas coisas de respeito que ela entende muito bem, sabe? Não sair atropelando, não ser desrespeitosa. Isso ela entende muito bem, sempre entendeu. Eu tenho um amigo que fala justamente isso. Ele tem uma recordação, acho que com uns 9, 10 anos, que o vô era o patriarca. Né? Era a lei que o vô falava. Ninguém sentava à mesa enquanto o vô não sentasse. Ninguém fazia nada. Era ele. Tinha um lugar cativo ali no sofá, na mesa. E um dia, quando ele falou, ele quieto ali, falou assim, não, e você? Ele assim, tá falando comigo?
né? Como se fosse, caraca, ele me notou. Então, foi uma virada de chave. Simplesmente o cara perguntar alguma coisa pra ele, né? E era tido como nunca interrompa, nunca bate, nunca vá no quarto, nunca acorde, nunca, sei lá. Então, quando teve esse momento, e ele era um dos netos da Raba do Tacho, né? Não era nem um dos mais velhos, né? Então era realmente aquela criança que não tinha voz nenhuma. E um dia o vô simplesmente quis conversar com ele. Bem superficial, mas isso marcou ele. Ele com 7, 8 anos. Então, mais ou menos vai de encontro com o que você falou. Né? O quanto que existe essa figura em que simplesmente não dá voz, não invisibiliza uma criança, né? Sim. Eu tinha um vizinho, isso é recente, né? De uns, sei lá, deve ter uns 4 anos. Ele devia ter uns 5, 6 anos e ele me falou alguma coisa assim que a gente estava na dúvida, eu e ele, a gente tá subindo a escada, né, do prédio. E ele estava certo, daí eu falei para ele, olha, verdade, Cauã, você tá certo, né? Parabéns que você tá certo. Ele, hã? Você tá falando, eu tô certo? Tipo, ele ficou muito impressionado de um adulto dar razão para ele, porque ele nunca teve a razão de um adulto. E eu falei, caramba, olha como isso é importante, né? De empoderar a criança, né? No sentido de tornar-se pessoa. E outra coisa que eu lembrei agora, vocês assistiram O Fabuloso Destino de Amélie Poulain? É um filme clássico, nossa, um filme lindíssimo, um filme francês, acho que 2003, 2002, 2003. Um filme francês que conta a história da Amélie Poulain, que é uma criança assim tímida, meio problemática, assim, com várias questões mentais, assim, psíquicas. E ela era filha de um médico. E o pai dela, né, sempre fazia uns exames de rotina nela e ela cresceu acreditando ter um problema no coração, né, uma desritmia, não sei se é esse o caso, né? Mas um problema no coração, que o coração dela era muito acelerado. Mas, na verdade, o que acontecia é que sempre que o pai dela ia ouvir o coração dela, ela ficava tão emocionada com aquele contato que o pai dela nunca encostava nela e o coração dela disparava de alegria, porque o pai dela estava encostando nela. E o pai dela, por ser médico, colocava o estetoscópio no coração e percebia que estava disparado, né? Tava muito diferente do que é o normal. E ela cresceu, sabe, o pai dela medicando ela, não sei como, mas acreditando que ela tivesse uma doença, que era só a falta de afeto. Olha só. Mas assistam o Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que é um filme lindíssimo, tem uma trilha sonora Vou colocar na descrição depois também. Ah, tá. E pra mim, né, voltando até a parte da busca, né, de tentar encontrar qual que é a lógica de tudo, né? Um dos gatilhos de buscar esse questionamento, né, foi quando me tornei pai, em 2015. Que eu vi que, poxa, eu preciso mudar algumas coisas, alguns conceitos. Aí depois veio a gestação dos gêmeos, nasceram gêmeos, e me vi com 3 meninos. Poxa, vou passar todo o meu legado, né? De repente, né? Mostrar para eles, ó, esse é o caminho, tem coisas que o papai fez que não são legais, tem coisas, esse é o caminho legal. E beleza. Já tinha minimamente a questão do respeito às mulheres, respeitar regras, o convívio, ser uma pessoa educada. Até aí tudo bem. Mas quando a minha filha nasceu, eu vi que, poxa, eu era um babaca. E nunca fui um cara babaca, né? Mas eu me vi ali, eu tenho uma filha, e agora? Ela vai se relacionar com alguém parecido comigo lá na frente. Eu vou ficar triste, feliz? Então eu preciso ressignificar algumas coisas, né? Algumas coisas que já aconteceu. E eu lembro que todas as gestações anteriores à Helena, quem ouve isso parece que foram muitas, né? Foram 2, só que porque uma é de gêmeos. E sempre ouvi, não, vai ser menina porque você precisa pagar o que você fez com as filhas dos outros. Tem aquela frase horrível, né? Que você deixou de ser consumidor para ser fornecedor. Exatamente. Cara, que tragédia essa frase. E é uma coisa tão comum. E
E me recordo que em algum momento, muito erradamente, falei assim, poxa, você só pai de menino, né? Então, porque em algum momento eu fiz coisas boas, né? Para não ser penalizado com uma menina, né? Eu já cometi esse absurdo, né? Não falar publicamente, mas já pensar assim, poxa, 3 filhos, caramba, né? Em que momento do mundo que eu me via com 3 filhos? Mas não, lá internamente, eu ia ser pai de menina, né? Mas para a sociedade, que legal, sou pai de menino, né? Então eu não perco, eu não caio em descrédito com os outros homens, né? E quando a Helena nasceu, eu vi, poxa, para os meninos ia passar, ó, quando você encostar a mão na menina aqui no joelho, tem esse caminho que pode acontecer. Então, o respeito, educação e blá blá blá. E para Helena, o que eu vou passar? Então, se algum menino encostar aqui, dependendo da idade, claro, encostar no seu joelho, pode ser que evolua para tal parte, tal situação, mas você, respeitando a sua idade, isso eu pensando daqui, fazendo uma projeção lá para adolescência, né? Vai ser você, né? Então, a base que você vai ter para realizar as coisas, pensar as coisas, é o que você vai ser plantado na primeira infância, enquanto é criança, enquanto está no desenvolvimento. Então é o carinho. Tá? A gente conversou no episódio passado que o nosso convidado falando que ele cria memórias afetivas, né? Ele cria situações minimamente para, no subconsciente, ela procurar pessoas próximas ou que o tratamento que ela tem com o pai. Né? Então, de educação, de carinho, de amizade, de ter conversas, ter esse feedback. Então, quando se relacionar com alguém lá na frente, com um cara que minimamente seja ogro, né, que não conversa, que não trate bem, né, eu não caibo aqui. Né, não vai se deixar levar a uma situação que realmente ela vê que, poxa, eu nunca tive isso porque eu vou ter agora. Né? Então é muito bacana ter essa visão. E para mim foi um gatilho de mudança de pensamentos e de atitudes. E quando você falou que 2018 a sua filha já estava com 2 anos. Sim. Né? Então não foi exatamente a paternidade que foi esse gatilho para você fazer essa busca, né? Exatamente, não foi. A paternidade, eu vejo muita gente falando assim que aquele momento do nascimento é um momento onde muda tudo. Talvez seja para algumas pessoas, porque para mim, quando minha filha nasce, a história do nascimento da minha filha é uma história interessante, né? Porque minha filha nasceu num Uber na 23 de maio, com carro em movimento. E você falando que não tem história relevante para contar pro mundo? É curiosa, né, essa história, né? Que a gravidez da minha esposa foi a gravidez mais tranquila, assim, mais sossegada, que eu já tive notícias. Foi uma gravidez super planejada. Em 2013, a gente planejou que no final de 2015 ela pararia de tomar a pílula pra gente tentar... Foi muito curioso, porque a gente namora desde 2006. Então, a gente passou 8 anos aí decididamente a não ter filhos. Não sei que conversa que a gente teve lá em 2013 que a gente mudou de ideia. Né? Ela me convenceu a mudar de ideia porque eu estava irredutível nessa coisa de não ter filhos. Aí a gente planejou tudo certinho. Em 2015 ela parou de tomar a pílula. No mês seguinte já engravidou, foi muito rápido. Gravidez mais tranquila assim, do mundo, sabe? Super bem acompanhada. Ela queria de toda forma ter parto normal. A gente foi atrás de casas de parto, né? Acompanhamento, né? de parto normal humanizado, essas coisas de parto em casa, sabe, domiciliar. E contratamos uma doula, que é uma assistente de parto, tipo vocês sabem o que é doula. Quem não sabe, dá um Google. E a gente contratou essa doula e ela... Tem mais coisa curiosa, né, nessa coisa, né, no nascimento da minha filha. Ela nasceu em agosto de 2016. Eu não tinha carteira de motorista até pouquíssimo tempo atrás, né?
Tentei tirar quando fiz 18 anos, não fui aprovado. Depois fui enrolando. E deixei para tirar. Quando minha esposa engravidou, todo mundo falava: nossa, agora você precisa ter carro. Porque se não tiver carro, não dá para não ter carro. Precisa ter carro. Eu, caramba, vou tirar a carta, né? Então, não precisa ter carro. Nunca tive carro na minha vida, só dirigi carro da autoescola. Não precisa, tá? Não precisa ter carro. Tem Uber, tem metrô, tem ônibus, tem a pé. Eu ando muito a pé com minha filha. E o carro tá totalmente dispensado. Mas eu fui reprovado de novo e fui deixando mais para frente. Daí o último exame, a última possibilidade de fazer as aulas, de fazer a prova mesmo, né? Era no dia 10 de agosto, já estava marcado para o dia 10 de agosto, às 7 da manhã. Só que no dia 10 de agosto, às 7 da manhã, minha filha nasceu exatamente nessa hora. Então eu estava preparado para ir no Detran para fazer a prova. Sabe, eu fui dormir cedo nesse dia, falei, vou dormir cedo aqui, mas aí às 3h30, 4 horas da manhã, minha esposa acorda urrando de dor, com as contrações muito fortes. Daí eu liguei para a doula, que veio correndo em casa, e chegando em casa, ela falou assim, melhor a gente já ir para o hospital agora, porque a gente estava em Arthur Alvim, na Zona Leste, e a gente ia para uma maternidade aqui na Zona Sul. Melhor a gente ir agora de manhãzinha antes que a Radial Leste fique lotada, né? Então a gente pegou um Uber, terminamos a Radial Leste. Quando entramos na 23, a bolsa da minha esposa rompeu. Ela fez uma contração, a bebê saiu de uma vez só, sabe? Então a bolsa rompeu e Kiki nasceu em 2 minutos. Caramba! Aí o que a doula fez foi tranquilizar a gente, sabe? Foi um papel importantíssimo, porque se não tivesse ela para falar que tá tudo bem, vai dar tudo certo, é isso mesmo, tá tudo certo, é isso aí, sabe? Não vai nada errado. Se não tivesse ela para falar isso, a gente tinha enlouquecido. Então, mas o que ela fez foi isso, foi falar isso e foi pegar a nenê quando ela nasceu. Então, quem fez o parto foi a própria nenê e a minha esposa. Como o nome é parto normal, né? Porque as mulheres tem parto normal desde que existe a humanidade, né? A exceção é a cesárea, né? Então, o parto normal é para ser o normal, né? Uhum. Eu digo que minha filha nasceu de parto normal veicular. Veicular. Boa. Porque nasceu no carro. Mas o que eu estava dizendo é que depois que ela nasceu, sabe, foi um momento ali de bastante emoção. E eu fui tendo que lidar com aquela coisinha pequenininha assim com um certo estranhamento, porque eu achava interessante aquela outra pessoa que nem parecia uma pessoa, que parecia um pet, sabe? Que era uma coisinha tão pequenininha que não falava. E a nossa relação foi sendo construída passo a passo. Então não foi um momento de grande explosão de sentimentos, de nossa, esse é o maior amor que eu já senti na vida. Ela não ficou 9 meses na minha barriga, ficou 9 meses na barriga da mãe, sabe? Então, embora eu estivesse acompanhando ali todos os dias, não tem essa ligação que tem com a mãe. Então, a ligação com o pai ela é construída com essa vivência e a ligação com a mãe ela é imperativa, porque a mãe não tem como gerar esse filho se não for na barriga, se não for dentro dela. Já é intrínseco, né? É visceral. Exatamente. E quando eu fui perceber isso, quando eu fui me dar conta de que a gente estava construindo uma relação muito legal, a minha filha já tinha uns 2 anos, né? E tão no flow que você não teve o entendimento, estava tão natural para você, porque quando você começa a olhar para trás, eu identifiquei isso com 2 anos, mas a identificação desses 2 anos já foi a consolidação de todo o período. Exato. Né? Que para você está sendo tão natural, tão simples, tão básico, sim, né? Que você não via como essa transformação toda e automaticamente já tinha feito essa transformação. E a gente sempre foi muito próximo, desde de pequenininha, sabe? Então eu sempre troquei muita fralda, sempre cuidei, sempre dei. Eu só não dava peito porque eu não tenho peito. Mas todo o resto a gente fazia juntos ali, né? E em 2018 eu saí do último emprego que eu tava e eu fui demitido e fiquei extremamente feliz com essa demissão, porque a partir dessa demissão eu podia ficar ali em casa curtindo a minha filha full time, sabe, o tempo todo. E foi muito gostoso, cara. Foi
sabe, eu ia levar ela na escola, ela começou a ir para a escola nessa época. Eu ia levar ela na escola todos os dias, ia pegar todos os dias e fazia a comidinha dela, dava banho todos os dias. Então, acho que 90% dos banhos que ela tomou aí na vida foi eu que dei. A mãe dava bem menos banho, sabe? Porque existia essa divisão de tarefas em casa, né? Então, dar a comida para ela, dar banho, era muito mais tarefa minha. E fazer a comida e não fazer a comida era mais tarefa da minha esposa. Lavar a roupa era a tarefa dela, sabe? Vestir ela era a tarefa minha. Então tinha uma divisão assim bastante explicitada ainda dessas tarefas. E a gente foi construindo essa relação que hoje a gente é unha e carne. Né? E por conta da pandemia também a gente passou a ficar nós 3 em casa 24 horas por dia. Então a gente é todos muito ligados, sabe? Sim. E me fez lembrar uma coisa que a questão de que muitos homens pegam uma criança pela primeira vez no colo, o seu próprio filho, que não teve essa construção social, Sim. né? E quando teve a oportunidade, ele já pegava tudo duro e já entregava para os pais, né? E o quanto isso faz diferença no momento quando você tem seu filho. Né? Eu me lembro que quando peguei o Arthur pela primeira vez, todo duro também, e vi assim, caramba, mas eu sou o pai. Não que eu vou fazer malabares com meu filho, mas eu vou ter o cuidado, mas não precisa estar tudo engessado, né? Porque eu preciso acomodar ele aqui. Ele tem que estar confortável, né? Não apenas eu ali tem que ter o ato da sobrevivência. Esse ser tem que sobreviver. Não. A sobrevivência é importante, sim. Só que além disso, tem todo o processo de carinho, de cuidado, a questão de construção de vínculos. Né? Eu falo, a mãe já é mãe desde sempre. O pai constrói isso no decorrer do tempo. Então a gente tem o privilégio de construir. Não que a mãe não tenha, né? Não me entendam mal. Mas o pai tem essa possibilidade de criar esse vínculo, essa conexão, que não tem porque não está dentro de si. Né? Não foi gestado pela gente. A mãe conversa, a mãe passa a mão, a mãe está sentindo a reação da criança a determinado estímulo. Se eu comi uma comida aqui, mexeu ou não mexeu. Então já criou essa conexão. Né? Que quando sair, automaticamente já está ali, já está estabelecido. Porém, também não vamos romantizar o maternar, a maternidade. Pelo fato de a construção desse vínculo, ela existe, porém o despertar dele talvez tenha um delay. Já o homem, ele tem esse mesmo delay, só que a possibilidade de efetivamente fazer essa construção. Já não tem um elo, um cordão umbilical imaginário que para as mães não foi apenas imaginário, foi real. Já tinha essa ligação de tudo que um sentia e outro também sentia, né? Então, desenvolver todo esse processo é importante. Construir esse vínculo, ter essa presença nos pequenos detalhes, né? Desde do banho, desde de acolher um choro, desde amamentar, não amamentar no caso não, mas alimentar, ou escolher a roupa, pintar as unhas. Então, tudo isso é uma construção. E automaticamente é benéfico para vocês, benéfico para ela, benéfico para a sociedade, porque tem um cara que está ali preocupado e ocupado pela gestão do lar, pelo cuidado e por desenvolver um ser humano que vai ser funcional lá na frente, né? Nossa, isso é... Acho que é para isso que a gente cria, né? Para que seja um... E é o básico, né? Exatamente. Eu queria entrar na questão da sua apresentação. Você diz que, além de ser companheiro, amigo, a questão onde eu falei inicialmente, né, que vai contra o conservadorismo de muita gente, né, ou sai fora do que a gente imagina, né, a questão da monogamia, da não monogamia, de ser ateu e o comunista. Né? Muita gente vai ouvir isso, por favor, não desliguem, né? Não pegue o contexto geral. Escutem e tentem entender o que o Douglas vai falar. O que você falaria sobre esses trechos da sua apresentação?
né? Porque muita gente vai olhar assim, pô, não vou consumir porque já é ateu, não acredita em Deus. É comunista? Comunista! Não, né? O, Não o monogâmico não também. monogâmico, né? E isso causa estranhezas, né? Aham. Por mais que pessoas que tenham a cabeça aberta, poxa, interessante, mas quero ouvir mais. Bom, é interessante trazer isso para um espaço, né? Para qualquer espaço, sabe? É interessante debater isso, conversar, trazer isso como uma possibilidade real, né? Eu vou, acho que começar falando aqui da não monogamia, como que ela entrou aí nas nossas vidas. É, a gente já, eu e minha esposa, a gente já tinha ouvido falar, já tinha tido contato com pessoas que vivenciaram, né, uma experiência não monogâmica aí na cultura pop também, por filmes e afins. Mas, assim, acho que o ponto de virada se deu quando a minha esposa estava grávida. A gente foi fazer chá de bebê na casa de um casal de amigos que, inclusive, poderia até indicar esse meu amigo, né, para vir para cá, porque ele tem muitas coisas meio parecidas com você, né? Ele tem um filho de 10 anos e recentemente, sem planejar, assim, sem nada, a esposa dele ficou grávida de gêmeos. Hoje os gêmeos estão com acho que 3 anos. E é um cara, meu amigo, assim, de quase infância, sabe? Um irmão, praticamente. Que já vivenciava uma relação não monogâmica. Aí a gente foi fazer o chá de bebê na casa deles e chegando lá só tava ele e o filho e a moça não estava lá. Aí ele falou pra gente que ela tinha saído com um cara. Daí eu falei, pô, que interessante, né? Aí ele ficou conversando ali com a gente, tipo, das 9 da noite até umas 3, 4 da manhã sobre isso. E daí ela chegou. E chegou, deu beijo na boca dele, cumprimentou a gente, foi muito afetuosa, como ela sempre é. E eles foram dormir ali de conchinha, sabe? De uma forma muito amorosa. E a gente falou assim, nossa, isso é um avanço civilizatório tão fantástico que, pô, seria interessante vivenciar isso também, né? Porque eles são um casal que estão juntos ao mesmo tempo que a gente, estão há 17 anos aí, pelo menos. Se amam muito e o fato de saírem com outras pessoas ou estarem com outras pessoas não muda em nada o fato deles se amarem muito. Não muda o sentimento que um tem pelo outro. Uma coisa assim, muito curiosa, né, é que a gente tende a achar que esse tipo de amor é uma coisa exclusivista. Né? Esse tipo de amor é exclusivo, você só pode amar uma pessoa. Para quem defende esse argumento, no seu caso, não sei se você defende, né? Mas você tem 4 filhos, qual deles você ama? Somos 4, presumo. Porque é possível amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Ah, mas só filhos, só outras relações. Esse amor de homem e mulher, só é possível amar um de cada vez. Quem disse? Por que só precisa amar um de cada vez? E já essa coisa do homem e mulher, né? Porque não pode ser homem-homem, mulher com mulher, sabe? Então é um argumento meio conservador que a gente percebeu o quanto é conservador e o quanto isso está calcado nas relações de poder que regem a nossa sociedade há muito tempo, né? Então são coisas meio que se complementam, né? Então essa não monogamia ela tem aí um componente do comunismo, né? Tem um livro do Engels, né, o Friedrich Engels, que é a história da propriedade privada, da família e da monogamia, né, que ele explica que a monogamia, ele explica a partir de uma percepção muito empírica, ela surgiu para que houvesse uma manutenção dos bens das pessoas que já tinham bens, para manutenção da propriedade privada, para garantir que o seu filho que ia herdar o seu patrimônio era mesmo o seu filho, não era filho de outras pessoas, sabe, de outros homens. Então foi por isso que foi instituída aí
esse padrão monogâmico, né, de se relacionar. E a gente não é contra a monogamia, a gente só percebe que ela é uma das formas possíveis de se relacionar. Existem tantas outras, ela não é a certa, sabe? Ela não, as pessoas falam que a monogamia é o certo. Ela é o certo para não digo que é para todo mundo, sabe? É para quem se identifica. A não monogamia é para quem se identifica com a não monogamia. E não que o não monogâmico seja o errado, né? Exatamente. É uma das possibilidades de se relacionar, sabe? Não tá certo nem errado. É uma das formas de ser. E desde que a gente entendeu isso, a gente vem vivenciando assim. E você não precisa necessariamente estar se relacionando com alguém, sabe? Você pode ser uma pessoa não monogâmica, ter a sua companheira, estar com ela há 15 anos, não se relacionar com mais ninguém, mas não existe uma obrigatoriedade de exclusividade, sabe? É uma relação não monogâmica. Isso aí automaticamente amarra a questão do comunismo e amarra a questão do ateísmo, né? Também também não tem certo ou errado, mas vai contra, né? Você seguir o que diz a Bíblia, o que diz os preceitos da religião e ser não monogâmico. Não dá, né? Então, ou dá, não sei, não quero polemizar. Mas isso acaba vinculando tudo, né? Sim, vincula tudo, porque tudo... A gente vive numa sociedade que estabelece aí algumas coisas estruturantes. Sim. Então, a gente vive numa sociedade que é estruturalmente racista. A gente ouve muito falar do racismo estrutural, do machismo estrutural, do não sei o que estrutural. A gente vive também um cristianismo estrutural, né? Porque a gente já nasce... Primeiro que a gente... Que ano que a gente está? 2022, a partir de quê? 2022 a partir de quê? Sim. Sabe? Sim. Que cidade que a gente está? Tudo que... E a questão, né... A geopolítica, né? Se você nasce no interior da África, você vai ter o regimento daquele lugar. Exatamente. Né? Isso não quer dizer que você é o certo ou errado referente ao mundo. Se você nascesse na Índia ou no Japão, você não seria católico, não seria cristão. Provavelmente, até poderia ser, mas provavelmente não seria, porque a maioria das pessoas lá não são. Então você é cristão. Quem nasce no Brasil é cristão porque nasceu no Brasil, sabe? Se nascesse em qualquer outro lugar, poderia não ser. Mesmo sendo país laico. País laico, mais ou menos, né? Quer dizer, é laico no papel, na Constituição, mas no preâmbulo da Constituição, tá? Que que o Congresso Constituinte promulga essa Constituição sob a proteção de Deus, sabe? Tem Deus seja louvado na nota, tem inúmeros crucifixos nas instituições públicas, sabe? Esses crucifixos não são de Krishna, de Maomé, sabe? São símbolos católicos. E a questão, né, como você falou, não tem certo ou errado, né? E levando em consideração que amor é amor, então, independente qual é a conjunção da construção e constituição desse amor, mantendo o respeito, o resto, né, não seja algo inquisitivo ou que tenha reciprocidade no sentido de permissão, então tá tudo bem. A questão é a intolerância, a questão é o preconceito, e a questão é de ter a liberdade de você fazer suas escolhas, levando em consideração as regras, lei, tudo que eu falei anteriormente. E é a liberdade, né? Sim. Eu falei pra você que eu fazia tempo que eu não passava aqui, mas passava com certa frequência aqui nessa avenida, porque eu tinha uma namorada que morava aqui perto, que é uma namorada, de certa forma, recente, que eu namorava enquanto estava casado, que era inclusive amiga da minha esposa, que morava por aqui, sabe? Elas tinham uma relação bastante amistosa. E a gente terminou, assim, no começo da pandemia, mas a gente se fala quase todos os dias, né? Eu converso bastante com os meus afetos, né? Com os quais eu não me relaciono mais, assim... de outras formas, mas o afeto permanece, sabe? Então... E assim, eu tinha perguntado no meu pensar. Não julgo, cada um sabe de si, né? Também não tem como
eu pensar numa paternidade em que em algum momento meus filhos vão perguntar algo que esbarra numa masculinidade frágil, algo que eu não entenda, eu preciso entender um pouco mais de mundo para ter repertório para conversar com eles. De certa forma, tendo um viés religioso, tendo um viés conservador, um viés libertário, enfim. Mas eu preciso ter esse conhecimento. Isso não necessariamente eu preciso vivenciar, tá? Mas eu preciso ter esse conhecimento de coisas que existem no mundo que meus filhos estarão expostos e estarão, em algum momento, tendo contato. Né? Então, é importante ter todo esse embasamento para quando chegar o momento da conversa, opa, eu não simplesmente falar, não, isso não é de Deus, ou isso não pode, isso não é assim, isso é errado. Então, além de tudo isso, explicar ou mostrar que cada um sabe de si, levando sempre em consideração que todo mundo tem a liberdade de fazer e ser o que quiser e respeitar as regras. Né? Agora, se as regras são ruins, boas, aí é outra coisa. Né? Então, você é advogado mais do que nunca sabe do que é isso. Né? Aí é procurar uma outra área para tentar mudar leis ou praticar maneiras de cumprir ou até mesmo achar as brechas legais para poder utilizar de alguma coisa ou outra. Né? Essa mudança de regras, né, da sociedade é um trabalho de formiguinha, né? Sabe, todas as leis que a gente tem hoje, elas demandaram muito trabalho assim de base, sabe? As leis que nos são favoráveis, né? Porque as leis que não nos são favoráveis, a classe trabalhadora, né, especialmente, é muito fácil implementar, né? Porque depende de lobby de gente rica que é muito fácil, né? Que eu ia falar mais? Eu ia falar mais alguma coisa disso que me fugiu. Não, tranquilo. Amarra bem, né, a questão da monogamia. Então, se tiver alguém aqui que está nos ouvindo, nos assistindo, que também é adepto da não monogamia, né, já entra em contato também com Douglas aqui para trocar figurinha, ou tá interessado em entrar nesse mundo, também fica à vontade. E se você tem preconceito, né, não vou instigar a entrar em contato com ele, né, muito pelo contrário, apenas respeite. Né? Olha, tem uma coisa assim que eu acho muito interessante, que é uma recomendação, né, de texto. Vocês aqui, presumo que conheçam o site Papo de Homem. Sim, é um sim. site sensacional. No Papo de Homem tem uma série de textos de um escritor chamado Alex Castro, chamado As Prisões, em que ele elenca ali assim de forma bastante profunda, já são textos mais, sabe, que devem ter uns 7, 8 anos, mas que são muito atuais, onde ele expõe... ele desnuda várias prisões que a gente se coloca, às vezes por livre e espontânea vontade, às vezes sem perceber. Uma delas é a monogamia. E ele tem um texto sensacional chamado Prisão Monogamia. Então, se dá um Google, Prisão Monogamia, Alex Castro, você vai encontrar um dos textos mais primorosos que tratam desse assunto aí que está na internet. E ele começa dizendo que a monogamia é uma prisão quando ela não é uma escolha. Então, em que momento você escolheu ser monogâmico? Você nunca pensou sobre isso. Sabe? As pessoas não pensam porque é uma coisa institucionalizada. Então, assim como tem o machismo estrutural, racismo estrutural, cristianismo estrutural, monogamia também é estrutural. E é a questão de você compreender o mundo, né? Exato. Eu costumo falar, os meus filhos vão se relacionar com pessoas, né? Então, às vezes, eu fico imaginando como vai ser as namoradas dos meus filhos, os namorados da minha filha. E vice-versa, né? Porque quem garante que o seu filho vai ter namoradas? Exatamente, né? Então, quando ele se relacionar com pessoas, né? Então, eu abro, né? Deixo para eles decidir. Não é uma coisa realmente imposta. Você vai ter que... E pronto. Né? Eu, particularmente, para mim, não funcionaria. Né? Uma não é nem da questão de posse, mas a questão do sentimento em si na divisão. Para mim, talvez não daria. Para minha esposa, não sei. Talvez, acho que não também. Mas é questão de ser algo mútuo, né? Não, e principalmente, você e sua esposa têm a compreensão
e teve a conversa dessa forma, Uhum. né? Então também não adianta ser uma pessoa que é a débita, a outra não. Né? Isso foi muito assim, né? Porque não digo que necessariamente a não monogamia, né? Mas assim, na forma prática, a não monogamia sempre existiu para os homens, né? Eu ia Os chegar homens nesse ponto. sempre traíram a rodo, sabe? E sempre foi uma coisa muito aceita pela sociedade. Homem é assim mesmo, homem não dá para controlar homem, né? Ele fez... Tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração só pensa em você, sabe? Então, e a sociedade, assim como um todo, sabe? Como uma unidade, sempre deixou para lá. Mas vê a infidelidade feminina. A mulher é a vaca, é a piranha, é a galinha, é motivo de divórcio, sabe? De separação, de feminicídio pra caramba, sabe? De violência doméstica. Coisa que não acontece com o homem. Se a mulher descobre que o homem está traindo ela, ela não bate, sabe? E se ela bater, ela não mata. O homem mata. O homem mata muito, sabe? No Brasil, que é um país conservador e extremamente religioso, e essas coisas andam juntas, né? O Brasil é um dos países que mais comete feminicídio no mundo, e muito por conta dessa estatística tem muito em conta da infidelidade feminina, né? E que muito... não chega aos pés da masculina. Não, e muitas pessoas, muitos homens, né, que se acham no direito de ser conservadores e abominar a não monogamia, são os que mais traem, né? Exatamente. A conta não fecha, né? Pois é. E quem se ferra são as mulheres, né? Infelizmente, precisa haver uma mudança de mundo. A quantidade de mulheres, por exemplo, que é infectada com DST, né, com IST, dentro de uma relação, sem saber de onde veio, porque o homem teve relações fora, sabe, da relação, é incrível, sabe? É muito alto. Exatamente. E você é advogado, mas a sua atuação é tributária? Eu sou tributarista. Deixa eu botar um pouco de água. Mas eu costumo dizer que, ultimamente, né, a minha atividade principal é ser pai da Valquíria. Então, a minha atividade principal realmente é paternar. E residual é trabalhar, sabe, para escritórios, né? Prestar serviço para alguns escritórios. Tenho feito bastante divórcios, inventários. Então, mas é a parte menos interessante. Assim, até aproveitando todo o montante aqui da conversa. Lógico, você já vai estar entrando numa parte que não foi decisiva para o divórcio ou não, né? Você já entra numa parte praticamente pós-divórcio, ou que o negócio já está encaminhando para cada um para o seu lado. Eu ia perguntar, em algum momento você já salvou um casamento apresentando até a não monogamia, né, como tentativa de solução, né? Mas como você é tributarista, eu acho que não chegou nem nessa questão. É curioso, né? Mas é uma boa questão. Mas nunca aconteceu, não. Às vezes é uma alternativa, né? Então, pode ser uma alternativa. É muito... temerário você achar que a não monogamia, que abrir uma relação vai salvar uma relação. Se uma relação tá ruim, abrir a relação só vai piorar. Só vai piorar, né? Só vai piorar. Então, não recomendo para ninguém abrir uma relação quando a relação tá ruim. Aproveito até para falar também que tem muita gente que critica a não monogamia, sabe? Esse negócio não dá certo, esse negócio de... Porque eu já tive uma relação assim e não deu certo. Então, conheço determinada pessoa que teve uma relação não monogâmica e não deu certo. Porra, e quantas pessoas você conhece que tiveram relações monogâmicas e que também não deram certo? Então, monogamia também não serve? Porque a monogamia não é uma garantia de que vai dar certo. Sabe, ela é uma tentativa, sabe? Existem pessoas que se... É bacana você falar de uma forma que o quanto está na estrutura, né? Não tinha pensado dessa outra forma. Já
não ouvir exatamente isso, mas ouvir que tal coisa não deu certo, mas a gente esquece o que acha que o outro já é o basal é o que tem que ser, né? Não questiona o que não der certo do outro jeito, né? E dá até para trazer isso pro comunismo, né? O comunismo não dá certo. É porque realmente dá certo uma sociedade brasileira onde tem 33 milhões de pessoas passando fome, procurando osso em caçamba de lixo, isso é o capitalismo, né? Então não dá para falar que o comunismo não dá certo porque, olha, o capitalismo proporciona a você ter esse iPhone 13. Cara, mas quanto por cento da população tem um iPhone 13? Tem acesso a essas benesses que o capitalismo vende como se fosse, sabe, a cenoura que você tem que correr atrás. Capitalismo também não dá certo, não. Automaticamente já chancela que o capitalismo deu certo, né? É Exatamente, um modelo legal. O comunismo ele é uma proposta aí de sociedades que se contrapõe ao capitalismo, né? A principal característica assim, é essa contraposição, né? Dessa ausência, não do comércio, sabe? O comércio sempre existe, sempre existirá, existiu nas experiências socialistas, na União Soviética, na Rússia, Vietnã, Coreia do Norte, existe comércio. Sempre existiu e sempre vai existir. O que não existe é uma acumulação gigantesca de dinheiro, de capital que vai servir para que a 18ª geração daquela pessoa ainda seja rica. Né? Sem fazer nenhum esforço. Sem fazer nenhum esforço, sem trabalhar, exatamente. Se você vende a sua força de trabalho, você é pobre. Você é classe trabalhadora, você não é rico. Então, quem vende a força de trabalho é classe trabalhadora, não é rico. Essas pessoas que têm o mercadinho, a padaria, a pizzaria, a farmácia, essas pessoas trabalham muito, os donos. Elas não são ricas, não são burgueses, não são donos do capital, são classe trabalhadora como os seus próprios funcionários. E às vezes ganham um pouquinho a mais do que o próprio funcionário, mas compensação... E muitas vezes trabalham mais do que os funcionários, porque... Não, trabalhar é trabalho, mas eu falo ganhar mais, né? Mas o esforço em si é tão grande quanto o seu funcionário. Exatamente. Então, esse pequeno proprietário de comércio, sabe? Ele não é o vilão. O vilão é o dono da Coca-Cola, da Nestlé, sabe? Da Ambev, que tem bilhões e bilhões. Não sei se já mencionaram aqui para você a diferença de um milionário para um bilionário. Não. Tem um exercíciozinho legal que imagina todo o dinheiro que você tem nas suas contas, na sua carteira, acumulado aí na sua casa. Se você tivesse que dar R$1 desse dinheiro por segundo, quando acabaria seu dinheiro? Sabe, a maioria das pessoas não duraria um dia. Porque, sei lá, tenho R$5.000. Esses R$5.000 vai acabar em algumas horas. Quem tem R$1 milhão, o dinheiro dessa pessoa que tem R$1 milhão vai acabar daqui a 11 dias. Porque são 11 milhões de segundo. 1 milhão de segundos equivale a 11 dias. Tá. E 1 bilhão de segundos, sabe quanto equivale? 1 bilhão de segundos, sendo que 1 milhão equivale a 11 dias. 1 bilhão equivale a 32 anos. Caraca. Essa é a diferença de um milionário para um bilionário. E tem uma galera aí que, se for contar em reais, já chegou em trilionários, né? Que já tem trilhões. E, cara, é um acúmulo desnecessário. Ninguém precisa de 1 bilhão para viver. Sabe? Poucas pessoas precisam de 1 milhão para viver, que dirá 1 bilhão. E a gente, né, que vive aí, que está vivenciando essa pandemia, a gente viu que o aumento da pobreza explodiu e o aumento de bilionários também. Então, existe uma relação. Por que o número de bilionários aumentou e o número de pobres também aumentou? Porque para a existência desses bilionários, necessariamente precisa haver pobres, né? Para existir rico, necessariamente precisa ter pobre. Sim. É uma relação direta, né? Sim. E, bom, a gente já está começando a se encaminhar para o final do episódio. O tempo voa. Passar rápido, né? E eu, particularmente, adorei.
nessa conversa, né? Então, eu espero que esse sentimento seja mútuo. Mas antes da gente já iniciar essa finalização, eu faço alguns pedidos, né? Então, gostaria que você sugerisse um conteúdo, além do filme que você sugeriu. Se tem alguma coisa a mais que você possa passar pra gente? Um livro, uma série, sei lá, um perfil de alguém, enfim. Tem algumas coisas aí que eu pensei, quando eu tava vindo para cá, eu tava pensando em um filme que fala bastante de paternidade, que é o A Procura da Felicidade, com Will Smith, que é um filme lindíssimo, sabe? Que é um filme assim bastante verossímil, sabe? Muita gente, quer dizer, não sei se muita gente, é um filme, uma realidade, sabe? Que acontece não apenas nos Estados Unidos, né? Mas com muita gente aqui. Já eu faço até um adendo, né, sobre essa questão do filme A Procura da Felicidade. Mas eu vim pensando também que essa história, ela foi valorizada e romantizada, essa história do A Procura da Felicidade, que é o Will Smith numa situação assim de miserabilidade, tentando criar o filho dele nas ruas, morando em abrigos. E essa história ela passou a ser cogitada para virar um filme porque era um homem, mas existem muito mais mulheres nesta situação, mulheres pretas especialmente nessa situação, que não viraram filme. Então é muito interessante, super recomendado o filme A Procura da Felicidade. Eu falei que eu ia fazer um adendo, né? Me fugiu o adendo aqui. Não, eu até aproveito, né? O meu adendo em relação a isso é A Vida é Bela. A Vida é Bela, né? Também pensei muito em A Vida é Bela, sensacional. Né? Mostra a todo custo deixar mais suave a vida do filho, né? Exatamente. É uma coisa que a gente poupa muito a Valkyria, né? De todas as adversidades do mundo. Eu acho que a gente exagera nesse ponto, sabe? Não precisava ser assim. Por exemplo, lá em casa eu não falo palavrão, sabe? Eu falo muito pouco, mas a minha esposa fala bastante, sabe? E não há nenhum moralismo nisso. Mas quando a gente assiste algum conteúdo de stand-up, por exemplo, que rola aí uns palavrões, a gente fica meio inibido de ver na frente da Valkyria. A gente tenta não ver nada que tenha palavrão na frente dela. E a gente acaba se privando de muita coisa, né, por conta disso. Então é uma coisa que a gente precisa trabalhar aí melhor para poder ver esses conteúdos, para explicar para ela, olha, isso aqui é palavrão, sabe? Não é legal falar, as pessoas falam assim, mas tem uma coisa interessante que aconteceu na pracinha tem umas semanas. A Kiki estava no gira-gira, daí ela pediu para eu girar, daí eu girei, daqui a pouco chegou uma outra criança também com o pai, e eu sentei no banquinho e o outro pai estava girando, daí a Kiki incentivando o outro pai a girar o gira-gira, falou assim, vai, gira rápido, vai, otário! Da onde saiu o outro? Então, eu não sei de onde veio. Eu fui falar com ela, filha, você sabe o que é otário dela? Não, otário é xingamento, sabe? Igual xingar de idiota dela. Então eu ofendi aquele moço, sabe? Muito sentida por ter ofendido o moço. Eu falei, eu acho que ele talvez não tenha ligado muito, mas acho que você ofendeu, né? Mas quem te ensinou isso, né? Daí ela falou que foi o primo dela que fala muito isso. O primo dela tem a mesma idade e fala muito palavrão. Mas é engraçado. E assim, claro, juntou o sentimentalismo dela, mas qualquer outro pai naquele momento, não faça isso, que é errado. Né? Você colocou de um jeito e automaticamente mostrou. Cara, eu nunca nem levantei a voz, sabe? Que dirá qualquer tipo de agressão. Mas eu lembrei qual era o adendo que eu ia fazer sobre A Procura da Felicidade, que é um clipe que eu lembro de ter visto, é um clipe que eu já conheço há muito tempo, mas em 2018 eu vi esse clipe, já tendo filha, que é o clipe O Salto, do O Rapa, da banda O Rapa.
E é um clipe... Pô, isso foi antes do governo Temer, né? É um filme que conta a história de um pai que tem uma filha, criança, e tá justamente na época do Collor, né? No confisco da poupança, sabe? Daquela crise gigantesca, as pessoas passando dificuldades enormes, sabe? A inflação galopante, as pessoas não tinham dinheiro para comprar comida. E esse pai estava desempregado, sozinho com essa filha, e tentava procurar emprego, e foi demitido, e não sabia o que fazer. E eu vou dar um spoiler aqui, porque o vídeo é velho, mas eu já vi esse vídeo inúmeras vezes, e todas as vezes eu me emociono muito. Diante dessa condição, que quem impôs foi o capitalismo, só para deixar claro, né? Essa é uma crise do capitalismo. Este pai, nesse clipe O Salto, do Rapa, sobe com a sua filha, que deve ter uns 3 anos, aparentemente, sobe com ela no colo, no alto de um prédio, e se joga, os dois, e morre os dois. E quando eu vi isso, eu comecei a chorar, sabe? Tô até emocionado agora de lembrar. E... Já assisti, é forte mesmo. E o enredo não leva pra esse final. Não. Ó, tô arrepiado. Esse clipe, cara... Eu lembrei, já assisti. Eu fiquei até com a voz embargada aqui, porque esse clipe é muito forte. É punk. E a gente reinterpreta, não, a gente enxerga de outra forma antes da paternidade e após a paternidade. Sim. Eu tinha visto esse clipe várias vezes antes de ser pai, mas no momento que eu vi sendo pai, me pegou. Sabe? Me pegou e me fez chorar horrores ali. Esse tempo atrás eu assisti já assisti esse filme antes de ser pai, quando era adolescente, e O Pai da Noiva. E me via lá como genro, eu me enxergava ali bestão, né? Assisti uma sessão da tarde quando os meninos tinham nascido, e assisti recentemente, agora já sendo pai de menina, assim, cara, eu sou ele, eu sou o pai, né? Lá com presente lá, também não é spoiler, né? Mais de 30 anos, olhar com presente lá da cafeteira, aí o sogro dela deu um carro de presente, assim, caraca, aí escondendo ali o presente. Sabe? E o sonho dela era sempre ter uma cafeteira, sabe? Ele assim, poxa, mas bom. Comparar os presentes, enfim, e a gente ressignifica, né? Após a paternidade. Sim. Então todo o conteúdo que a gente já consumiu, e muitas vezes a gente vai assistir, vai ler, vai rever, vai ter essa ressignificação através da paternidade, né? O que cabe, o que não cabe mais, agora que você já sendo pai. Sim. Né? E é bem interessante isso. É demais. Outra recomendação que eu pensei, né, vindo pra cá, é Procurando Nemo. Procurando Nemo é a coisa mais linda do mundo, né? E cara, muito triste, né? É tristíssimo. Mas conta a história, né, da busca lá do Marlin, atrás do Nemo, e o desespero dele, né? A esposa morreu com todos os filhos e só resta um, sabe? Ele corre atrás desse... É bastante emocionante também. Que massa. Só um adendo aqui. O Papo de Pai, ele tem um apoio institucional, nosso apoiador master, que é o Amor em Pote. É uma empresa de doces de geleias artesanais. Estamos em São Sebastião, mas em breve estaremos em todo o estado de São Paulo, quiçá Brasil. O Amor em Pote está no Instagram, Amor em Pote, com 2 E's no final. Então já convido todo mundo a conhecer os quitutes que o Amor em Pote faz. Então tem doces de geleias. Tanto que tem um pequeno presente para você. Muito obrigado. Eu sou desse nosso apoio. Sou uma formiga com isso aqui. Muito bonitinho. É uma geleia. E tá embaixo. Se eu não me engano, essa aí eu acho que é Damasco. Damasco, adoro. 100% natural, sem conservantes. Que delícia. É de São Sebastião? São Sebastião. Mas em breve para todo o estado. Vamos romper as fronteiras do litoral. São Sebastião é 12? Achei que fosse 13. É 12. É litoral norte. Litoral sul que é 13. E o Amor em Pote é da minha esposa. Ela que produz. Gisele. Espero que goste.
né? Espero que a sua esposa, a sua filha goste também. As crianças adoram. Né? Minha filha gosta de damasco, né? De comer o damasco seco, sabe? Todo mundo em casa gosta. Que massa. Eu peço a indicação de um pai ou de uma mãe para vir conversar aqui com a gente no futuro próximo. Então, já que você já mencionou seu amigo, gostaria que você mandasse um áudio para ele convidando ele, falando que você está aqui no Papo de Pai e convida ele para vir participar em algum momento. Perfeito. Né? Independente se ele vai aceitar ou não, o importante é você fazer essa ponte. Tá, eu mando aqui no ar? Agora. Tá, então... é o compromisso ao vivo. Então, peraí que eu já vou mandar. Já. Enquanto eu procuro aqui o contato dele, eu queria só fazer também uma outra recomendação que talvez alguém já tenha feito aqui, que é falar sobre... tratar sobre masculinidades, né, no plural, que é uma série muito engraçada e muito convidativa a pensar, que é a série Homens, com o Fábio Porchat. Não sei se já viram. Não, ainda não foi indicado aqui, mas já assisti. Cara, é bem bacana. Maravilhosa. Sensacional a série. Ela traz ela é uma série de... É um drama, mas também é uma série de humor, né? E traz várias reflexões brincando, sabe? Você assiste dando risada e de repente você sai transformado. Pelo menos planta a reflexão, né? Faz você pensar. Uma reflexão muito importante. Então eu já estou aqui. Quem vai receber a mensagem é o Jorge. Oi, Jorginho, meu amor, tudo bem? Eu estou gravando um podcast nesse exato instante sobre paternidade e afins e qualquer outro assunto que lhe aprouver, e fui convidado pelo host, que é o Niltinho, a indicar uma pessoa para participar desse podcast, que é o Papo de Pai, nas próximas oportunidades. E a primeira pessoa que me veio à mente é você, esse paizão que eu amo. Então aqui o convite está feito e esperamos que você aceite logo para vir em breve conversar com o Niltinho sobre paternidade. Massa. Quer mandar alguma coisa aí pro Jorge? Não, tá ótimo. Jorge, tá ótimo. Um beijo para você, para as crianças, para Ana e para todos. Até breve. Excelente. Aí depois você manda um contato, eu faço essa sintonia fina, mas o mais importante é isso, é fazer essa ponte para a gente fazer essa rede, né, se conectar com mais pessoas. Perfeito. E para finalizar, a gente grava uma cápsula do tempo, né, que justamente em algum momento do futuro os nossos filhos vão procurar saber o que nossos pais estão falando e fazendo nessa internet. Então a Valkyrie em algum momento vai procurar lá Douglas Bosco, o que ele andou falando. Então ela vai se deparar com esse podcast e ver essa cápsula do tempo, essa mensagem para o futuro direcionada a ela. Perfeito, grava agora. Olhando para aquela câmera. Filha, espero que você nesse momento já esteja vivenciando uma experiência socialista. E que que eu tenha sido útil nessa sua criação para trazer para você uma visão do mundo mais otimista, sabe? Porque uma visão de um mundo otimista te convida a fazer alguma coisa, sabe? A mudar o mundo. E realista, né? Então eu espero que você esteja feliz vivendo uma experiência socialista, onde a Amazônia ainda exista, onde a água não seja um bem privado e você possa respirar tranquilamente, porque o ar não está tão poluído quanto o que nós imaginemos. E é isto. Amo muito. E muito amor na nossa vida, espalhado aí para todo mundo. Quanto mais amor, melhor. Maravilha. É bem isso, né? O amor é revolucionário. É revolucionário, é fluido, ele é o combustível. Então, tudo que a gente faça com amor, né, tende a dar certo.
Isso aqui tem muita cara de que tem muito amor aqui dentro. Tem. Muito amor, muito carinho, muita atenção. E é isso, meu querido. Gostei muito de ter a sua participação. Eu também gostei bastante. Minha primeira experiência aqui em podcasts. Que massa. É a primeira de muitas. Então, tomara. E que você leve esse, a primeira vez que eu fui falar no Papo de Pai, então já fica até a indicação para vocês conhecerem. Sim. Nos próximos podcasts que você participar. Eu ouço podcast assim compulsivamente desde 2006, sabe? Eu sou muito o rato de podcast, eu ouço há muito tempo. E desde essa época que eu tenho o plano assim de criar um podcast sem saber qual que é o assunto que eu vou tratar. Mas já trouxe isso, já reuniu inclusive o Jorge, né? Já trouxe para ele em 2010, a gente ouvia muito Nerdcast, né? Vocês devem ter Nerdcast lá no comecinho. Mas nunca saiu do papel. Aí já fica a deixa, vocês dois já colocarem no papel, vim conversar aqui com o Gustavo, o ambiente extremamente acolhedor, tecnologia top, um acolhimento incrível, toda a parte técnica aqui dos profissionais é de excelência. Então, perfeito. Por que não jogar isso para o universo? Sim, porque quanto mais gente... É que a gente tenta... A gente da melhor forma que a gente entende que alguém poderia ser. Sim, claro. Então, eu acho que eu tenho boas ideias para melhorar o mundo. O Jorge também tem boas ideias, você tem boas ideias. Quanto mais pessoas com boas ideias propagar essas ideias, e seja pelo meio que for, sabe? O podcast é um meio do momento, sabe? Acho que é o Jornal Nacional do Futuro. Não, e por mais que já tenha existido esse boom de podcast, tem podcast, inúmeros podcasts, o bom é que você tem conteúdo. Então, o que mais te apetecer, você vai consumir. O que não, beleza. Porque esse conteúdo vai chegar em alguém. Sim. Né? Vai tocar alguém. Pode mudar a vida de alguém. Então, o importante é isso. Quem sabe você e Jorge não colocam esse plano em ação aí para 2023. Pois é. Se você está no futuro e conhece aqui o Douglas e ele já tem o podcast, já marca ele aí na mídia dele do novo podcast, estou aqui vendo o seu podcast que você participou lá em 2022 com o Niltinho, que bacana que você conseguiu chegar até aqui. Então, mensagem pro futuro, hein? E é isso, Douglas. Muito obrigado, Niltinho, Gisele, amigo. Tamo junto, meu irmão. Até a próxima. Hoje na mesa tá o Dani. Queridão, muito obrigado, gratidão. Manda um beijo para suas meninas. Tamo junto. No que precisar, pode contar aqui com a gente. E foi muito bacana poder te ouvir, conhecer um pouquinho mais sobre você. Muito obrigado e nos vemos em breve. Hein? Com certeza. E que você tenha todo esse repertório e falar assim, Niltinho, eu me achei. É verdade. Deixa os seus arrobas para como as pessoas podem te encontrar por aqui. Eu tenho arrobas aí no Twitter e no Instagram, que é Douglas Bosco. Só Douglas Bosco. Tá ótimo. Twitter e Instagram. Beleza. Então já tá aí, colhem lá nos directs, manda um oi, fala assim, que bacana seu episódio. Muito obrigado. E é isso, gente. Até mais, até a próxima, tamo junto e até lá.